Oi, gente, seja muito bem-vindo ao Edifique, o podcast da Igreja Batista Pedra Viva. Eu sou Adriana Polizel, aqui comigo Eduardo Casoni, vai ajudar a gente aqui na condução desse bate-papo. Tudo bem, Eduardo? Tudo bom? Mais uma vez é um prazer estar aqui e vamos ter uma conversa muito enriquecedora, tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito empresarial. Puxa, vai ser rico, hein, gente? Porque eu tenho certeza que você conhece algum produto dessa empresa. E se não conhece o produto, o jingle conhece. Porque você ouve esse jingle na rádio e ele fica lá na cabeça. Canta aí. Sabe cantar um pouquinho? Eu não canto bem, mas eu lembro muito do jingle que eu ouço uma rádio esportiva e fala da tapioca da terrinha. Tapioca da terrinha. Isso mesmo, a gente está aqui com o pastor Josias, evangelista, ele que é pastor, né, e é empresário, um dos donos aí dessa empresa tão querida pelos brasileiros. É isso aí, Adriana, Eduardo. Bom, eu costumo dizer que eu estou empresário, mas eu sou pastor. É, pastor. Eu estou empresário, mas eu sou pastor por livre e espontânea pressão. É Deus, mesmo. Se quiser. A gente quer saber essa história, pastor. Vamos lá, vamos começar bem ali do comecinho, então. Eu sei que o senhor é de uma família grande, de 10 irmãos, né? A gente teve o privilégio de conversar com o seu irmão, pastor Zezé, que conta um pouquinho do trabalho dele ali com os dependentes químicos. E ele falou assim um pouquinho rapidamente sobre a infância de vocês. Eu queria saber do seu lado, pastor, como que foi a infância de vocês com 10 irmãos? Não foi fácil. Não foi fácil. Bom, a gente nasceu, eu já nasci, meu pai já era cristão, meu pai hoje era pastor. E família de 10 irmãos, né? Nós tivemos 10 nascidos em São Paulo, um nascido em Minas. E sempre com muita dificuldade, né? Porque eu costumo dizer que a gente era uma família, não é uma família humilde, mas uma família simples. As pessoas têm uma certa distorção em falar confundir humildade com pobreza, né? É diferente. Humildade, a pessoa tem que ser humilde em qualquer situação, né? Em qualquer posição social você tem que ser humilde, que a humildade vai te levar você a entrar e sair em qualquer lugar. Mas nós éramos uma família simples, né? Com muita dificuldade. Meus pais, naquela época, acredito que não tinha televisão, então eles sabiam fazer filhos. Encher a terra e eles encheram. Até pensou que era só com ele, né? E a gente foi criado todos juntos, né? E eu sou gêmeos, né? O meu irmão que é sócio comigo no negócio é meu irmão gêmeos, ele é mais velho que eu 5 minutos. E quando a gente era criança, na igreja, envolvido na igreja, o meu pai, ele recebeu uma orientação divina que ele deveria ir para Minas Gerais. Ele é oriundo de lá, mas ele teria que ir para uma cidade lá em Minas, que Deus tinha uma obra para realizar com ele lá. Nossa. Ele trabalhava em empresa privada, né? Cuidando da casa. Minha mãe não trabalhava, minha mãe ficava em casa. Então ele foi para Minas, resolveu ir para Minas. Largou tudo, pediu conta da empresa. Nossa. 10 filhos nas costas e vamos embora. Você sabe que tinha 9. Tinha 9? Tinha 9, que a outra nasceu lá. Ah, tá. E aí ele deixou 4 irmãos meus aqui em São Paulo, 3 ficaram em São Paulo, e levou o restante para Minas Gerais, né? Então levou nós para Minas para fazer a tal obra que a gente não sabia o que é. Uma obra, foi uma missão, né? Foi de fato uma missão, porque foi coisas milagrosas que aconteceram. Deus falou que ele tinha que ir para um lugar, uma cidade que ele nunca tinha ido. Ele foi antes para saber se realmente existia a cidade, existia, chegou lá. Qual que é a cidade, pessoal? Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, Conselheiro Lafayette. Lá ele passou por uma rua, Deus falou para ele assim: aqui é a casa onde vocês vão morar. E aí ele chegou lá na casa, uma casa que já estava abandonada, e tinha uma pessoa em São Paulo que queria alguma pessoa para cuidar daquela casa, para não se deteriorar. E essa é a casa que nós moramos, né? E lá ficamos por um período, e como as coisas não são fáceis em qualquer lugar, então nós somos escadinha. Eu e meu irmão, que são gêmeos, tem a minha irmã uma diferença de 1 ano de idade e a outra diferença de mais 1 ano. Então nós somos os 4 ali pequenos. Então, para trazer, ajudar minha mãe em casa com alimentos e tal, a gente foi ao mercado de trabalho,
né? Hoje nem pode mais, né? Hoje, mas a gente com 8 para 9 anos, a gente ia pros pastos, né? E aí eu costumo usar uma expressão, né? A gente, como é que começou a nossa ascensão comercial ou empreendedorismo? Começou vendendo bosta, né? Não sei se pode falar isso, ó. Não sei se pode ver. Tem gente que fala, eu não sei o que fazer da vida, eu não sei como empreender. Quem diria que vendendo estrume bovino. Estrume bovino é mais bonitinho. Olha só, ia pôr a comida na mesa. Isso é demais. E aí, é até interessante isso que o Eduardo falou, porque no Brasil, eu tenho isso para mim. O Brasil um celeiro de oportunidade, né? Tudo que você, talvez você que está aqui assistindo um podcast, tudo que você pensar em existir, ou fazer, ou inventar, está na natureza. Madeira está na natureza, petróleo, plástico está na natureza. Qualquer coisa que você olhar, o fio está na natureza, tudo está na natureza. Então, se você pedir orientação, direção de Deus, Deus vai te direcionar para o lugar e você vai ser abençoado aonde você colocar os pés, né? Então a gente saía para os pastos, né? Eu e nós 4, a gente pegava o estrume bovino, selecionava, né? Eu costumo dizer que até pegar estrume também tem que ser especializado uma técnica, né? É mesmo, pastor? Ai, meu Deus, não quero nem saber detalhes. Tem que ser aquela, tem que ser a de vaca, tem que estar sequinha, tem que estar... Tem um detalhe. Verdinha, não serve de cavalo. Não serve porque a de cavalo tem muita grama, tem muito, não é tão nutriente para a planta. O bom mesmo é o estrume bovino. Nossa. Então, tem toda uma técnica para isso. Eles faziam, encher o saco com aqueles negócios de saco de rafa, colocava na cabeça, trazia para casa. Lá, quando chegava em casa no quintal, a gente batia aquele negócio lá, tal, e transformava de 4 sacos, transformava em 1, ficava tipo uma areinha, né? E a gente ia para a zona de casa para vender, as pessoas fazerem horta. Então, chegava batendo, até aqui, os tercos prontinhos para a senhora, para sua horta. A gente costumava falar assim, olha, a senhora vai fazer uma horta, vai ficar maravilhosa, vai nascer as couves, só que as galinhas que a senhora está cuidando vai começar a bicar. Não é melhor fazer uma cerca assim de bambu? Inclusive, eu posso fazer a cerca para você. Olha, já vendia o combo. Já tinha essa visão. Já vendia serviços agregados. Já vendia o combo, né? E aí, a gente trazia isso. Depois, com dinheiro, a gente entregava para minha mãe para ajudar na despesa de casa. Então, a nossa carreira profissional, ela começa por aí, né? E aí, depois de 3 anos em Minas, meu pai recebe a missão de Deus. A missão foi cumprida, de fato foi cumprido mesmo, do jeito do que ele falou. Foi assim a única observação que teve que assim, teve lá tinha uma pessoa lá, um senhor que já tinha, acho que quase 90 anos de idade, e ele estava há muitos anos na igreja, ele era diácono, e ele teve um deslize, né? Então, uma igreja, nós assembleianos, né, tem todo um cuidado com esse aspecto, mas ele não tinha se revelado e tal, e lá, com a presença do meu pai, ele se revelou, né? E agora como é que fica para você disciplinar uma pessoa de 90 anos de idade, que já está na igreja há tanto tempo? Mas eles foram com jeito, tratando e tal, passou a disciplina, passado algum tempo o irmão partiu para a glória, e aí a missão foi encerrada. Era essa era a missão. Então, meu Deus. Aí a gente voltou para São Paulo, e continuamos com esse negócio de trabalhar, né? E família, eu costumo dizer, nossa geração, que saiu cedo para trabalhar, é a geração que está dando certo, né? Hoje eu não tenho nada contra os órgãos que protegem as crianças, mas a criança tem que trabalhar, tem que colocar para fazer alguma coisa, sabe? Às vezes ele tem condições, roubar ele pode, mas trabalhar não pode, então tem alguma coisa errada. Então em São Paulo eu fui para trabalhar de ferro velho, catar ferro velho, fui ser gerente de um ferro velho. Hoje eu tenho formação de logística, né? Mas eu digo que lá já no ferro velho eu já fazia logística, porque eu ficava fazendo gerenciamento dos carrinhos, aquelas geladeiras. Aqui, pega... Os carros. Vai catando as latas, né? Quem é você que tá e tal. Então, e a gente foi todo esse tempo, a nossa vida de muito trabalho e nunca esquecendo das coisas de Deus. Era trabalho envolvido nas coisas da igreja. Meu pai sempre pastor, a gente frequentava vigílias. Quantas vezes eu fui tirado do púlpito, eu me lembro da cena até hoje. A gente até fazia xixi na calça,
cima do púlpito, tirava a gente lá do púlpito e colocava lá no carro para dormir, mas a gente estava sempre ali, na vigília. Olha, pastor, você tem essa lembrança, então. Eu tenho muita fotografia na minha Isso fez memória. toda a diferença. Fez toda a diferença. Aproveitando essa lembrança, o pastor falou que está empresário, mas é pastor. Que momento da vida o senhor sentiu o chamado para o ministério? Essa é uma pergunta, ninguém nunca me fez essa pergunta. Olha! Interessante aqui, ninguém nunca me fez essa pergunta. Mas eu vejo que, acho que tem para cá mais ou menos, talvez, não é muito, tá? Eu já era pastor há muito tempo, mas eu tinha até medo de falar que eu era pastor. Eu tinha receio de falar. No mundo empresarial. Tanto no mundo empresarial, quanto no mundo no Social, né? Social. Eu nunca me apresentava como pastor, né? E porque eu tinha uma certa dúvida também comigo, né? Como que você pode conduzir duas coisas? Você é pastor ou você é empresário, né? Eu ficava com essa inquietação na minha cabeça. E um dia veio uns missionários americanos na nossa igreja e alguém estava me traduzindo e eu perguntei isso para ele, né? Ele falou, não, você é pastor, né? Deus te chamado para o ministério como pastor, mas você também é empresário, porque muitos lugares que você vai conseguir entrar através da porta de empresário, outro pastor não entraria. Verdade. Né? Tem muitos lugares que o seu pastor aqui não tem jamais condições de chegar, mas você vai chegar. Né? Então eu entendi aquilo como realmente que eu deveria seguir aquele processo. E aí, a partir de um tempo depois, isso a chave virou. Sabe quando vira a chave assim? Ó? Não fica claro, né? Agora, chave. Aí eu já entendi o seguinte, não tem jeito. Eu tenho que ser pastor e acabou. Já tinha sido consagrado e tudo. E passei realmente a adotar essa postura, dizer assim, olha, o emprego ou a empresa, ela é temporária, né? Pastor não, pastor ele tem perenidade. Então virou para mim nesse momento. E aí eu uso sempre esse jargão. Eu estou empresário até quando Deus quiser, mas eu sou pastor. Inclusive eu já dei a data para mim quando que eu vou parar, para eu seguir só o meu chamado. É mesmo, pastor, já volta pra gente. eu já tenho a data, não vou falar a data aqui, mas eu já tenho um planejamento. Olha, pastor. Em tal ano eu vou dizer assim, olha, agora aqui eu vou reduzir, isso já é um acordo falado com os meus sócios, eles sabem disso, porque para mim já está muito definido. Então, Adriano, tem um negócio assim, ó, as pessoas precisam saber qual é o seu propósito, né? Alguém pergunta, qual é o seu propósito? Tá aí uma pergunta que é muito feita, né? E as pessoas não sabem. Elas não sabem distinguir. Eu tenho uma explicação muito clara para entender qual é o meu propósito. Eu já sei qual é o meu propósito. Quando você sabe qual é o seu propósito, a vida se torna mais leve. Então, por que eu sei qual é o meu propósito? Eu vou dar uma explicação muito simples. Como é que a pessoa sabe se está no propósito? Né? Todo mundo tem o seu, né? Mas eu perguntaria para a Adriana hoje, né? Embora eu estou sendo entrevistado, né? Amanhã, quando você chega, abre a sua conta e tem lá, sei lá, vamos falar numa linguagem de hoje aí, uma Mega Sena, 30 milhões de dólares. Opa! Pô, tem na conta 30 milhões de dólares. Será que a Adriana, no dia seguinte, estaria aqui fazendo podcast, aguentando o Guilherme? Estaria, pastor, estaria. Né? Será que levantaria 9 horas da manhã para ir lá de novo para orar? Será que estaria lá na igreja e tal? Então, se você tem esse entendimento claro a respeito disso, se você se conhecendo, eu me conheço. Eu faria a mesma coisa, não mudaria nada. O que o dinheiro iria me ajudar dentro do meu propósito? Ele iria potencializar o meu propósito, que eu tenho isso comigo. Se eu tenho esse valor expressivo na conta, então, de repente, assim, nossa, eu estou com uma igreja, eu tenho aqui o irmão fulano que tem a chamada, tudo, mas ele não consegue ter tempo para conduzir o trabalho, porque ele tem as suas atividades profissionais. Mas quanto você ganha na atividade profissional? Então, eu vou te bancar aqui para você cuidar do povo, cuidar das coisas de Deus. Então, seguir com o seu ministério. Então, eu estou potencializando o meu propósito. Agora, quando a pessoa fala, eu recebi, vixe, ninguém me viu, nem vou sumir. Sumiram, ele não sabe ainda qual é o propósito dele. Não sei nem porque sair desse assunto aqui, mas... Não, mas é então, super, quando você tem clareza do propósito, é isso. E aí a gente vai conduzindo, vai seguindo, sabendo que tem muitas barreiras, que tem muita
muita luta, tem muito processo a ser passado, né? Então você tem que passar pelo processo para chegar no propósito. Mas para o senhor, o que é mais difícil? É o lado pastor ou o lado empresarial? Onde que tem mais desafios? Eu acho que o que tem mais desafio para nós sempre, obviamente, vai ser a igreja, né? Porque a igreja você está lidando com pessoas, né? E a igreja, diferente da empresa, se você contrata um colaborador e você estabelece um contrato de trabalho para ele, e ele, por algum motivo, ele não está indo bem naquilo que ele se propôs a fazer, você pode chamar ele e dar um aviso prévio para ele, indenizado ou não, e dispensar ele. Se ele não quiser, ele pode também vir em você e falar assim, eu não quero mais trabalhar, te dou um aviso prévio, vou embora. E está tudo certo, tudo resolvido. Na igreja, se tiver pessoa dando problema, eu não posso mandar ele embora. Tem que trazer ele para perto. Né? Os curvas de rio que tá lá, tem que cuidar dele mais do que dos outros, entendeu? Então, na verdade, tem que resolver, né? Tem que resolver, e lá você vai lidar com pessoas, porque tudo deságua na igreja. Cara, eu falo que a vida do pastor, assim, começa, a criança nasceu, o pastor tem que ir lá visitar, se não for, o pai vai ficar reclamando que o pastor não liga. Fez 15 anos, o pastor tem que ir lá no aniversário de 15 anos. Vai fazer o noivado, o casamento, o pastor tem que ir lá fazer o noivado, né? Aí brigou no casamento, lá o pastor tentar... Chama o pastor para resolver. Né? Morreu, chame o pastor lá para fazer o velório, que se não for, você vai enroscar. Então, tá doente? Tá doente, tem que estar lá. Né? E fora as outras coisas que surgem de problemas que acontecem, que às vezes a gente não sabe, não tem nada a ver com o problema e chega para nós. Então, o lado mais difícil, respondendo a sua pergunta, é de pastorear. Mas esse eu faço com o maior prazer. Aí esse eu faço com muita maestria, gosto de fazer. Gosto de gente, precisa gostar de gente. Né? Tem que gostar das ovelhas, né? Gostar das ovelhas. Procuro conhecer as ovelhas pelo nome. Estou tendo certas dificuldades aqui na igreja agora, que a igreja está crescendo. Então, não consigo mais gravar o nome de todo mundo. Nós falamos aqui sobre isso, né? Mas eu quero saber o nome das pessoas. É importante a pessoa saber o seu nome, né? Que eu posso ser útil e tal. Então, ser pastor não é fácil. Tá no DNA. Né? E o início da caminhada como homem de negócios da terrinha? Da terrinha. É legal, essa pergunta é boa também. Então, como é que foi? Quando eu volto para São Paulo, a gente continua trabalhando. Eu fui para a empresa privada, meu irmão foi para uma empresa privada também, trabalhando e tal, cada um foi para um lado, né? E tentando sempre ajudar em casa e tal. E o meu irmão, que é gêmeos comigo, foi trabalhar numa rede de supermercado. Lá ele ficou um bom tempo, começando de empacotador, chegou a ser gerente de compras, né? Da área do perecíveis. Então tinha um bom relacionamento no mercado. E ele passou a ser gerente de compra, comprava e tal. Teve um tempo que ele falou, olha, quer saber? Eu vou sair, não quero mais ficar no mercado, eu vou empreender. Então, nesse mercado ele resolveu sair para montar uma empresa de representação comercial. Nesse momento eu estava numa empresa privada e tinha acabado de abrir uma empresa no ramo de logística, né? Eu costumo dizer até para os alunos, eu costumo dizer para as pessoas, para os jovens, né? Eu trabalhando numa grande rede de supermercado, e eu via meus amigos crescer profissionalmente. Aí eu ficava olhando, só cresceu porque tem diploma. Falei, quer saber, eu vou para a faculdade, vou estudar, vou tirar esse tal diploma, eu quero só o canudo, só para ter o papel para falar que eu estou na condição para ir. O senhor fez faculdade, então? Eu fiz de logística, eu já fiz de idade. Mais experiente. Porque eu trabalhei muito, né? Eu não tinha tempo de estudar. Então eu trabalhava, eu estudava. E a gente era bagunceiro na escola. Então a gente acreditava que chegou a 8ª série, a primeira, segunda, terceira colegial, já tá ok. Eu parei na 8ª série, falei, agora aqui já tá bom. Né? E não era isso. Aí eu fui fazer telecurso para eliminar as matérias. Eu falo que é um Mobral atualizado. Eu não tenho vergonha de falar. Fui fazer telecurso. Né? Fiz telecurso, eliminei as matérias e fui para a faculdade, fiz um curso técnico de logística e comecei a estudar. E eu costumo dizer que o professor só chega quando o aluno está pronto. Né? É diferente, o professor só chega quando o aluno está pronto. E depois que eu estava estudando,
lá na faculdade, com a minha matéria, eu fui convidado na minha empresa para participar de um grupo para desenvolver um projeto na área de logística. Então, tudo aquilo que eu aprendi na faculdade, eu apliquei nesse projeto. O projeto foi vencedor, era um desafio que tinham nos dado. E depois dali eu abri uma empresa de logística com uma outra sócia. A gente se juntou, montamos uma empresa, chegamos a ter 12 caminhões e tal. E nesse inteirinho, meu irmão saiu da empresa dele lá e fui fazer a empresa de representação comercial e vendendo carne para cima e para baixo. Vou chegar na tapioca agora. Alguém trouxe tapioca para ele. Falou assim, vende esse produto também, coloca na sua carteira. Falei, não vou vender esse produto, porque esse produto, um quilo de carne, um exemplo, custa, sei lá, R$10, esse produto custa 50 centavos, ninguém come, é produto do Nordeste, ninguém gosta. Mas o cara insistiu, ele começou, tá bom, vamos vender. Aí ele colocou na carteira dele, né? No mundo dos negócios, e aqui não sei se a gente pode mencionar um pouco, né? No mundo dos negócios, 90% é relacionamento, 10% é o seu produto e o comercial, 90% é relacionamento. Pode falar com quem for, se você não tiver um bom relacionamento, seu produto não é. A menos que seja um remédio que a pessoa precisa tomar. Então, ele pegou o produto e começou a vender. Até então, ninguém quase conhecia tapioca. Quem conhecia tapioca? Que ano que era isso? Isso em 2008 para 2009. 2008 para 2009. A empresa tem 15 anos. A empresa é muito nova. E aí ele começou a vender. Teve uma hora que começou a faltar produto. Chegava pro rapaz, eu já vendi nos mercados, faltou produto. Falou, cara, não consigo mais te fornecer, porque o que você precisa? Eu preciso de matéria-prima. O meu irmão pegava dinheiro, injetava na empresa do cara, ele comprava matéria-prima e produzia, ele vendia. Teve uma hora que o cara falou, olha, a empresa está muito... o tanto que você já investiu, eu não consigo mais te devolver. Senta comigo de sócio e toca o bar. O irmão olhou para aquilo, tá bom. Como ele estava vendendo o produto, ele já começou aí, desfocou da representação de carne e começou a olhar para tapioca, porque ele começou a olhar o mercado do nordestino que tem em São Paulo. Ele foi para o Nordeste, viu o quão eles comem tapioca no Nordeste, lá é igual pãozinho. Falei, nossa, é melhor para a região, nossa região do Grajaú, uma região muito densa de pessoas. Olha, se 30% do nordestino comer tapioca aqui, nós acertamos no norte. Por quê? E começou a vender esse produto e tal, focar nessa fábrica. Teve um momento da sociedade que esse outro sócio roeu a corda. Falou, não, achou que o meu irmão estava passando ele para trás, aí fez uma proposta, um compra o outro, aí, no fim, para ganhar tempo, rompeu-se a sociedade. Agora meu irmão tinha acabado de assumir um compromisso maior de aluguel, enfim, e ele agora não tinha mais a empresa de representação, só estava com esse produto, e o cara roeu a corda dizendo que não queria mais, e ele não tinha mais a marca. Era uma outra marca. Aí ele veio para casa, reuniu os vendedores que ele tinha, falou, e aí, agora a empresa não existe mais e tal. E ele teve um conselho de um empresário que é amigo, que é dono da rede de supermercado que ele trabalhava. Falou assim, vai lá e lança o seu produto, e o produto que você lançar eu vou colocar em linha no mercado. Pode ir que eu vou fazer isso. E aí ele foi, começou a trabalhar, reuniu a turma, né? Hoje a linguagem bonita ele fez um brainstorm, né? E ele chamou de toró de parpite. Aquele monte de gente. O que seria a marca e tal? Aí alguém falou, não, é da terra. Não, aí no fim, alguém deu a ideia da terrinha. A minha cunhada, ela é oriental, ela tinha acabado de nascer meu sobrinhozinho chamado João. Ela fez a caricatura dele. Então aquele bonequinho que tá lá na nossa marca. Aqui, esse bonequinho é o meu seu sobrinho. Que legal. Agora ele tá meio brasileirado, mas ele já começou a ter meio indicadinho e tudo, mas... Olha... Então, foi isso que veio assim, essas eliminações, e meu irmão começou a trabalhar. Só que, sabe, a pessoa que está iniciando, às vezes não tem experiência, aí faz os investimentos errados e tal, enfim, foi um Deus nos acuda. A empresa dele chegou a ficar devendo mais de 2 milhões no mercado. Puxa, dormia no domingo e falava assim, Deus, eu não quero acordar no dia seguinte, porque os credores, sabe, cobrando, minha cunhada em depressão, ele falava, não, eu vou pagar, mas, né, e o negócio indo de mal a pior, umas coisas assim, terríveis, né, produzia o produto, entregava tipo 50 pacotes, voltava a 100. Não vendia. Estragava, não estragava, a gente não tinha nenhum tipo de noção de como ia lidar com esse tipo de produto natural, a gente não tinha um laboratório, não tinha nada, então era tudo na base da raça mesmo, sabe? O produto devolvia,
Mas meu irmão era muito persistente. Muito persistente. Ele acreditava no projeto, né? Tanto é que ele, tipo assim, ele saía para vender o produto, ele vendia no mercado assim, falava assim, olha, eu chegava no amigo, cara, compra para mim, compra 30 pacotes de tapioca, pelo menos 30 fardos, eu preciso vender. Não, esse produto não vende. Vende, pode comprar que vende. Aí o cliente comprava os 30 pacotes. Aí ele saía dali e ia para outro mercado. Compra pelo menos 20. Nossa. Aí o outro comprava os 20. Aí ele vinha feliz e triste. Feliz porque tinha 2 pedidos na mão, e triste porque não sabia como fazer. Entregar. Não tinha como entregar. Aí comprava a matéria-prima, pagamento à vista, não tinha nome mais, tudo, pagamento à vista. Aí, quando ele conseguia a matéria-prima, ele produzia rapidinho, entregava 30 para aquele, ele vendeu 30. No dia seguinte, ele ia lá naquele mercado que ele entregou 30, comprava 20 e foi entregar pro outro. Aí o cara falava assim, nossa, vende. Vende 20 em um dia. Mas foi assim com muita luta, sabe? Sem olhar pelos impostos e tal. E foi. Teve uma hora que ele falou, não tem jeito, eu vou quebrar, não vou conseguir. E aí eu entrei no negócio. Eu e meu outro sócio, que também é sócio da empresa hoje, nós se propomos a colocar, nós vamos começar a investir. Ele não é irmão de vocês? Não é irmão carnal. Ah, tá. Mas ele é mais irmão do meu irmão do que eu, que sou gêmeos com ele. Hoje nós somos praticamente 3 irmãos, né? Que bacana. Uma sociedade muito... É muito difícil sociedade com 3 pessoas. É isso que eu ia perguntar, né? Porque sociedade é uma coisa que é meio delicada, né? É muito delicado. É, ainda mais com Eu família. ficaria aqui 1 hora falando com vocês sobre sociedade, como que se deve, como se não deve atuar. Isso vai dar um outro podcast. Bom, então, aí nós entramos no negócio, começamos a investir, era igual colocar dinheiro saco furado, você colocava um dinheiro, hoje daqui 3 dias, acabou o dinheiro, acabou a matéria-prima, não tem nada, e tal, aquela luta terrível. E depois, com o tempo, meu irmão contou de uma situação que aconteceu, que eu julgo que é um milagre, né? Ele, nessas dormidas à noite, meio apavorado, ele foi dormir, quando ele ajoelhou, aí estava passando o programa do Valdomiro falando sobre milagres, um monte de gente falando de milagre, ele olhou aquilo ali, ele começou a questionar, falar com ele, Deus, não é possível tanta gente com tanto milagre e eu aqui só quero um só, tanto milagre, tanta propaganda com milagre, não é possível. Aí ele ajoelhou, orou, quando ele levantou para continuar assistindo o programa acabou. E ele dormiu com aquele milagre, e aí passado... Acordou de manhã, voltou a trabalhar e tal, sem matéria-prima, todo mundo parado, sem matéria-prima para produzir, pedido já colocado. Nossa. E aí ele ligou para uma pessoa que fornecia produto, né? E ligou para ele e falou, olha, você tem matéria-prima aí, você tem fécula, que a gente usa, uns 200 féculas, vamos dar um exemplo, vou dar um nome hipotético dele, de alemão, eu não sei o nome que você é, pai, alemão. Alemão, você tem fécula? Não tenho, só tenho 200 sacos aqui, mas é pra mim, não sei o que. Me ajuda aí, pelo menos 100 sacos e tal. Cara, eu não posso, é pra mim vender. Então era uma casa do norte, fica lá em Itajevi. O cara ligou pra ele e falou, ó, tá bom, por que você não compra um caminhão de fécula, em vez de você comprar um 200 sacos? Eu falei, irmão, como é que eu vou comprar um caminhão de fécula? Eu nunca comprei um caminhão de fécula, só comprava de 50, de 100. Mas como você quer? Não, eu te empresto borrachudo, né? Empresto um cheque. E você compra, e depois você me põe um jurinho e me paga. Ah, legal. Nossa, ninguém nunca tinha falado isso pra ele, né? Ele falou, bom, já que você vai prestar o cheque, posso comprar duas caras? Meu irmão é meio abusado. Gente, é ousado, né? Eu não lembro de nada. Ah, tá bom, 2 tá bom. Ah, olha, irmão, acho que pensando bem, 3 ficaria fechado, ideal. Aí o cara falou, 3. 3, tá bom, vou te prestar o cheque com 3. Aí ele ligou, depois ligou de novo, falei, irmão, só pra ficar um número par, não dá pra ser 4. Eu vou consultar minha mulher. Aí amanhã eu te falo. Puxa vida. Outro dia ele marcou, ligava meio-dia, ligou pra ele, né? E ele naquela esperança. A mulher falou, ele falou, e aí, irmão, vai me prestar o cheque e tal? Ele falou, cara, não vai dar. Falei que minha mulher não vai deixar. Ela vai, deixou no máximo 3. Ele falou, não, é 3 que eu quero. Ótimo. Assim, só para encurtar, não sei até como é que... Não, a gente tá com tempo ainda. Ele pegou essa ideia, né? Pegou o motorista, chamou o nosso motorista, falou, vai lá, alemão, buscar 100 sacos de fécula. Ligou pro motorista lá que trabalhando na empresa, o cara falou, não tem carro. Falou, que não tem carro, cara, se vira, eu vou amanhã, que vai amanhã, vai hoje.
Às vezes a bênção tem que ser pegada hoje. Tem coisas que é para hoje, tem coisas que não é para amanhã. Se vira, cara. O pai pegou um carro e mandou lá para Itapevi buscar as fecos. O caminhão veio lotado de feco. O motorista que veio até hoje trabalha com a gente. Depois falou, tá aí, ó. O feco tá aí, chamou ele para trás, vem cá. Isso não é nada. Olha aqui, ó. Aí tirou, tô aqui o cheque, o cara deu. Sabe como que era o cheque? Em branco. Meu Cheque Deus. assinado em branco. Aí ele ficou apavorado com aquele cheque, quando eu consegui, foi dormir, nem dormia direito. Nossa. No dia seguinte ele pegou aquele cheque, bateu no peito e falou, agora eu tô comprador. Aí começou a ligar pros caras, ele é muito negociador, pá, tô com dinheiro, rapaz, bota aqui caminhão aqui. Nossa. Colocou o caminhão, tá, e comprou acho que 3 ou 4 caminhões, não sei quantos caminhões ele comprou, colocou para descarregar na empresa. E daquele dia para cá, nunca mais faltou feco na empresa. É mesmo? Aí ele lembrou do testemunho. E aí eu diria para vocês assim, ó, se esse tal de alemão que eu falei o nome chegar aqui hoje, eu não sei quem é e nem ele sabe quem é. Olha, é a pergunta que eu falei. Esse alemão era amigo, que eu acho que nem pai empresta cheque em branco para filho, né? Ele não Quem sabe. é? Não... Existe, essa pessoa existe, deve existir até hoje, né? A gente deve até uma satisfação, talvez um dia ir lá tentar ver quem é essa pessoa. Mas ele foi fundamental. Foi um anjo Que mesmo. Deus colocou. E isso foi a virada de chaves. Aí nós entramos no negócio, efetivamente, eu e o meu sócio, a gente começou a lutar. E aí começou uma época das blogueiras, falar de Então, inclusive, tapioca. então foi... juntou aí, né? Juntou, porque qual é a nossa ideia? A ideia era assim, produzir tapioca, não igual a tapioca do Nordeste, não porque a gente... Lá isso é um jeito de produzir. A mandioca, ela tem é uma raiz, é um tubérculo, então ela tem um azedo natural. Eu desafio qualquer pessoa que comprar qualquer tapioca que não seja da terrinha, você vai sentir a diferença. Você vai sentir um cheiro forte. Tem um cheiro forte, fica amarela. Não é que está estragada, é que é o cheiro da mandioca. E nós conseguimos, de uma forma natural, tirar né? esse gosto, esse azedo, e nós optamos em não colocar nenhum tipo de aditivo químico. Por isso que os produtos estragavam... Totalmente natural. Nós temos duas coisas, fécula de mandioca e água. É isso que nós colocamos no produto, obviamente com todo cuidado, uma água selecionada, uma água que é tratada com tecnologia internacional, tem todo um processo para se chegar nesse produto. Então, com essa situação, as blogueiras começaram a falar do nosso produto, aí começa a entrar o processo que a gente chama de deucidência, que eu chamo de deucidência. A menina da Globo lá participando do programa da tarde lá, acho que é da Adriana Suzuki, alguma coisa assim, falando de tapioca, a nossa marca virada a câmera. Normalmente eles viram pessoas da USBT falavam assim, olha, falando de receita de tapioca, falavam assim, ó, eu já falo logo, eu como da terrinha e tal. Aí alguém ligava pra gente e falava, vocês estão pagando quanto? Olha, de graça. Mas Então. eu fazia a inserção, né, na programação. Nutricionistas falando. Sim, foi o boom mesmo ali, né? Foi o boom, né? Então quem queria atingir 30% dos nordestinos que estavam aqui na Zona Sul, atingiu o Brasil, porque as TVs são um canhão que te manda Brasil e fora do Brasil. É isso aí. E aconteceu um fenômeno com a gente, tem uma explicação lógica para isso, né? Hoje, com toda modéstia, a gente fala que o nosso produto está presente em todas as classes sociais, né? Em São Paulo, principalmente. Em São Paulo, nós temos 85% do share de tapioca é nosso, né? Então, e o nosso produto, aconteceu um negócio que um cara explicou, que nós estamos nas 3 classes sociais, ou até 4, né? O mundo é dividido em classes sociais, né? Que é a classe A, B, C e D, né? 4. Tem até o AA e tem até o C, D e o E. Ou seja, o rico também está comendo tapioca. Sim, é isso que aconteceu. O que aconteceu? Quem está lá na classe A, o AA, igual o Adriano... Opa! Recebo! Eles comem a nossa tapioca. E aí a empregada que está trabalhando na casa desse cara falou assim, nossa, meu patrão come essa comida, então eu também como. Então, o que acontece no nosso mundo, esse mundo capitalista, né? O pobre quer comer a comida do rico, né? Que é ousadia a gente querer comer a comida do rico. Eu costumo dizer que o pobre, porque eu sou pobre, nasci, né? Já falei aqui como é que foi a nossa nação. Do Grajaú, né? Do Grajaú, somos lá do gueto.
não queira muito ir lá comer lá, porque lá, quanto menos você come, mais você paga. Essa que é a verdade. Vai nos grandes restaurantes chiques. É um prato desse tamanho, que um pouquinho de comida. Menu degustação. Preço que mais. Então, o que acontece? Normalmente, quem está lá em cima, isso já vem lá de trás, da feijoada, lembra? Não quer descer para comer a comida do pobre aqui. Mas o pobre quer comer a comida dele lá, entendeu? Então, mas quem está lá em cima, e está comendo, o negócio desce de cima para baixo, aí atinge toda a pirâmide. Ele guarda-chuva, É né? mais fácil descer do que subir. Então, é mais fácil, é muito mais difícil você pegar um produto que é de comida nossa aqui, de angu aqui, colocar naquele paladar, do que ele colocar no nosso. É verdade. Né? Às vezes nós até não acostumados com o paladar dele, que quer comer caviar, comer essas coisas que hoje não, mas é o que a gente quer. Então o produto hoje atingiu todas as classes, graças a Deus, a esse coisas que aconteceram, essas cristocidências. Que aconteceu e hoje estamos bem representados. Meu irmão a gente costuma dizer que a nossa empresa é uma empresa de Deus, né? Então, é Deus que comanda lá, a gente está lá só para administrar. Eu acho que é importante também pegar esse gancho, empresa de Deus. Hoje, ser empresário no Brasil É difícil. é difícil. Ser empresário cristão, acredito que seja muito mais difícil. Conta para nós como que é essa luta, porque eu tenho certeza que o mercado muitas vezes oferece benefícios que não são legais, que não são corretos, e vocês, como empresários cristãos, têm que, muitas vezes, então eu não vendo, então eu tenho um lucro menor, mas eu vou me manter nos meus princípios. Aí então a questão de princípios, né? É princípio mesmo. Então a gente realmente, como você falou, é verdadeiro, né? Se a gente fosse havido por dinheiro por dinheiro, a gente talvez estaria até financeiramente muito melhor do que a gente hoje vive, né? Mas é muito difícil, porque toda hora você é tentado, né? Para você fazer coisas que tá fora da realidade, né? Então, por exemplo, a gente paga imposto, precisa pagar imposto. Faz parte dessa discussão já desde lá de Jesus, que já questionavam sobre isso. Já questionavam sobre isso, né? E às vezes aparecem algumas oportunidades, algumas ofertas até tentadoras. Recentemente, alguém trouxe para nós uma informação, olha, eu consigo vender produto, colocar o seu produto em todas as escolas de um determinado município. Ótimo, legal, colocar nosso produto e tal. Só que nós vamos ter que vender por um preço e lá você vai ter que colocar outro. Então não vai dar não, porque a gente não gosta de mentir, então não dá para mentir. Né? Então isso aí são coisas pequenas que aparecem, né? A lei da vantagem, né? Porque fazer uma coisa ou outra. Então a gente vai navegando nesse mundo, sempre trazendo a verdade. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a verdade não tem curva. Sim. É isso. Dá, não dá. Então, não é fácil, Eduardo. É difícil no meio cristão a gente sair, levantar a bandeira. Não, eu estou por esse caminho aqui. Não é esse caminho que eu vou. A lei da vantagem. Mudar aquele discurso de se eu não fizer assim, o outro vai fazer, eu vou perder a concorrência e eu vou me dar mal no mercado. Quer dizer, ou você deposita a sua fé em Deus, né? O seu negócio está na mão de Deus, ou está no seu conhecimento, naquilo que você acha que é o certo, né? A habilidade, a facilidade. Sim, é um dilema. É um dilema. Então, assim, foi um momento bastante interessante, né? Depois que a gente começou a vender esse produto para São Paulo e tal, aí houve uma situação bem interessante para nós, que desse inteirinho, minha cunhada ficou grávida de novo e tal, e trouxe um rapaz, trouxe uma oportunidade de a gente vender o produto para fora, né? Para exportar. Hoje a gente exporta o nosso produto. A gente manda para quase 50 países. É mesmo? O estrangeiro come tapioca ou é o brasileiro que está lá? Olha, eu diria que eu tive uma experiência agora que fui em Portugal tem uns 3 meses atrás e fiquei muito feliz que lá eu encontrei uma pessoa, uma morena, que conhecia a nossa marca e comia tapioca. Eu falei, nossa, que legal, tá vendo? Uma pessoa assim, mais ou menos da nossa cor. Falei, você é de onde no Brasil? Eu falei, não, sou portuguesa.
Quer dizer, o europeu comendo o nosso produto, né? Que legal. E foi um momento tão interessante, porque uma pessoa lá na empresa falou assim, olha, por que você não exporta? Exportar, eu não sei falar inglês, mas a gente não foi estudado para isso. Não, a gente dá um jeito e tal. E nós fizemos, então, o planejamento, e eu fui nesse planejamento. Foi eu, o vendedor nosso, né? E que falava muito bem inglês, um japonesinho, uma outra pessoa que foi nos apresentar na Europa. Fomos fazer um tour lá, né? Um tour assim, né? Visitar em alguns lugares. A nossa rotina o nosso roteiro era ir para Espanha, depois para Alemanha, depois voltar para Portugal, depois Brasil, para tentar vender tapioca lá. Isso foi em 2015, 2000 e alguma coisa assim. Então saí daqui com o pessoal, chegamos lá na Espanha, fomos bater lá. Uma pessoa que nos atendeu era um brasileiro, uma brasileira casada com um espanhol. Eu falei, tapioca não vende, esse produto nem que tem sei que produto que é esse, não funciona aqui, o espanhol não vai comer. Mas era o que, num supermercado? Não, fomos no distribuidor. A pessoa tem que distribuir para os mercados. Tá. Ok, não dá certo não isso aqui. Acabou de chegar aqui a tapioca agora, uma tapioca que chegou lá também, diferente da nossa, né? Aí fomos lá numa brasileira que fazia tapioca lá num restaurante, lá fazia tapioca para os brasileiros que moravam lá. Chegamos lá, fomos escorraçados por ela, falou, não. Olha, te ofereci, eu vou dar o produto para você faz aí. Não, eu vou fazer do que eu gosto de fazer, minha avó fazia e tal. Não, me dá pelo menos a receita, só para gente saber como é que o pessoal tá comendo aqui. Não quis. Aí fomos para um outro distribuidor brasileiro também lá. Falei, não vai dar certo, tapioca aqui não. Nossa, brasileiro também. Eu fui não tem visão de negócio. Eu fui gravando essas reuniões, mandava pro meu irmão, né? E ele falava assim, irmão, fica tranquilo, só negativa esse. Aí, saímos dali, fomos para a Alemanha, encontrar com uma alemã lá uma alemã não, uma baiana na Alemanha, que era casado com um alemão, e ela estava na época do food truck, sabe? Aqueles food truck. Pô, nós fomos sair empolgados, vamos lá vender para ela, vamos enfeitar o food truck dela, tudo da terra, e doar o produto para ela. Foi até engraçado, Eduardo, que a gente foi lá para a Alemanha, aí descemos lá em Berlim, um dia chuvoso assim, essa cena não sai da minha mente. Aí já viu, né? Na Alemanha, depois de 6 horas, o japonês, já não é daqui, né? Estrangeiro, aquelas galerias tudo olhando pra nós assim, meio desconfiado. Porque japonês em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo é japonês. Aí fomos encontrar e eu tinha que pegar a estação de ônibus lá, pegar o trem, o metrô para chegar até o local onde estava a baiana. Aí ele parou numa banca de jornal e perguntou pro rapaz qual era o caminho para chegar na estação e chegar no local. Aí eu tô lá olhando, eles estão conversando, aí eu começo a ouvir assim, sorry. Eu manjo inglês, aí o outro falava, sorry. Ai. Sorry. Cara, falou assim, eu não tô entendendo inglês dele. Eu não tô entendendo meu inglês, eu não tô entendendo vocês dois. Tinha que falar por mim. Aí falou assim, mas eu entendi, aí meu amigo falou assim, mas eu entendi que ele vai sair, era umas 3 horas da tarde, ele vai tocar violão, não sei aonde, e aí vai passar na frente da estação, que ele vai descer, ele vai levar a gente. Eu falei, caramba, 3 horas da tarde, o que esse cara vai fazer, tocar violão? Você tem que fazer, não é? Mas aí descemos lá, levou a gente, falou, aqui, descemos, aí fomos num lugar meio escuro, já estava entardecendo assim, aí foi um local que eles falaram que chamava, ela vai ficar num tal de pubs. Eu não sabia que era pubs, era meio tonto, não sabe? Depois descobri que era boteco, não sabia o que era. É um boteco nome chique. É um nome gourmet de boteco, né? Pra quem tem pubs, ouvi isso, eram pubs, aí nós fomos lá, perguntamos, aí entramos no local, parecia uma casa mal assombrada, sabe, um negócio escuro, aquela porta rangendo. Aí subindo, achamos a baiana fez assim, nós. Aí começamos, explicamos para ela o que deveria ser. Ela falou, não dá, eu já sou autossuficiente, eu vendo mais de 200 tapioca por dia, cada vez que eu vou para uma temporada, então não tem interesse. Tá bom, mais uma tentativa. Aí veio embora, viemos para Portugal, fomos perguntar também para vários lá, fomos escorraçados lá, algum distribuidor lá. Esse cara que nós fomos na Espanha tinha negócio em Portugal. Ele falou assim, eu vou testar. Eu vou aqui em Portugal, vou testar, porque aqui tem mais brasileiro, é mais fácil. Na Espanha não dá, mas aqui em Portugal vou tentar. Nós mandamos um pallet de mercadoria para ele, de tapioca. Voltamos para o Brasil, mandamos para ele um pallet.
faltando 2 meses para o produto vencer, esse cara liga para nós e fala assim, ó, não consegui vender. Puxa, o produto vai estragar, o que é que eu faço? Meu irmão é muito empreendedor, né? Ele olhou para ele e falou assim, cara, quantos você tem? Tem umas 200 caixas. Ele falou assim, olha, pega e distribui para todo mundo que você encontrar aí. Se você encontrar brasileiro, você dá. Hispano, você dá. Espanhol, vai doando para todo mundo, assim. Gente. Aí ele falou, mas como assim vai doar? Falou assim, pode doar, porque ninguém nunca tinha feito isso com ele. Porque, teoricamente, a gente não tinha responsabilidade nenhuma. Ele já tinha pago o produto. Tem esporte, o cara paga na frente. Aí tem que pagar primeiro para receber o produto. Ninguém tinha feito. Falou, ó, doa para todo mundo, porque eu estou preparando uma outra carta que eu vou te mandar de graça. Olha. Aí ele falou, como assim? Ninguém nunca fez isso. Eu falei, ninguém fez, mas eu vou fazer. Nossa. E aí eu costumo dizer assim, Adriana, de graça, todo mundo gosta de coisa de graça. É. O cara pode ser rico que se ofereceu outra coisa Pode ser pra ele, europeu. ele fica te cobrando. Mas de graça. O que aconteceu? O pessoal comeu a tapioca, aprendeu a fazer, gostou, viciou. Gente. Deus trabalhou moveu ali no estômago dele. E aí queriam comprar. Queria comprar. Não, agora não tem de graça não, filho. Agora tem que comprar. O que acontece? Hoje, esse parceiro nosso tá lá em Portugal. Hoje falei com ele. A gente manda aproximadamente de 3 a 4 containers todo mês para Portugal. Olha. Daqui mais uns 2 ou 3 meses, de primeira mão, nós estaremos abrindo uma fábrica lá em Portugal. Meu Deus, pastor, que legal. Benção. Olha, que coisa. Mas foi uma luta para chegar lá. Que luta. Muitos não, mas quando o fim veio, que sim, né? Para quem é empreendedor e está buscando um negócio, tentando vender um negócio, costumo dizer assim, ó, você tem que estar preparado para receber 10 não. Tem que estar preparado psicologicamente. E como é que você trata? Você tem que transformar a negatividade em positividade. 10 não. Então você foi vender uma máquina. Quer comprar? Não. Você vai falar assim, ó, puxou, falta 9. Vai para o outro? Não. Opa, só falta 8. E assim você vai acreditar. Mas e se vier 11? Não? De repente, não, mas é 10. Não, mas vem. Não é possível. Na 10ª vez. Olha pessimista aqui, né? O cara é pessimista, né? Você já viu, só para descontrair um pouco da história do cara que foi vender Bíblia? O cara foi vender Bíblia. E o cara era muito bravo, ele não conseguia falar, e aí ele falou pro cara, me dá essa oportunidade, me dá a pior rota, quero vender Bíblia. Quando você não sabe nem falar, como é que... Tá bom. Ele foi, pegou as Bíblias, voltou. No dia seguinte, reuniu os vendedores. Esse cara vendeu mais Bíblia que todo mundo. E aí, passando um mês, ele recorde de venda. O cara, o dono chamou, vem cá, fazer uma convenção aqui, explica para eles o que você faz para você vender Bíblia. Porque os caras não vendem, só você que vende. Ele falou, não, eu chego lá e falo, ó, aqui dá a Bíblia. Vou. Você quer que leia ou eu quero comprar? Daqui, louca. Tá com lei, não. Aí, deixa que eu leio. Você tem que usar a sua tática. 10 não, você vai... Ótimo, né? Muito bom. A venda sempre é a venda, eu digo que é uma arte. Eu não sou da venda, sou da área operacional, mas eu tenho um amigo que é um grande vendedor também, já escreveu um livro fantástico, ele é um empresário, um grande empresário, e ele falou que quando ele foi começar a vender para empreender, olha a ideia dele, ele falou pro cara assim, chegava no mercadista, que ele tinha muito bom relacionamento, ó, se você comprar, você vai ter o meu primeiro pedido vai ser para sua empresa. Aí chegava no outro, olha, se você comprar, você vai ser o meu primeiro cliente, a primeira nota vai ser sua. Aí ele fez isso com uns 10 caras. Só que naquela época a nota era nota de papel, né? Ele foi aí todo mundo se comprometeu a comprar. Ele foi lá na gráfica e mandou imprimir um telão com todo o número 1. Todo mundo era o primeiro. Tudo é tática. Ai, pastor, não, muito legal, muito gostoso ouvir tantas histórias, né, que inspiram a gente. Com certeza. Né? Tanto como nós falamos no início, no âmbito espiritual e quanto no âmbito empresarial, que com certeza muita gente está aí passando apurado, precisando de um renovo, modificar, às vezes está desistindo e está pegando aí grandes dicas, um testemunho forte de que o milagre que seu irmão pediu, né, assistindo o culto e vivenciou,
pode realmente acontecer na vida do irmão. A persistência vai sempre te levar ao êxito. Então, eu costumo dizer que para você chegar no seu propósito, você tem que passar pelo processo. Não tem outro jeito. O processo está aí. Todo mundo tem que passar por ele. Então, agora tem que ter muita persistência, né? Vontade de chegar e resolver, né? E eu costumo dizer lá na empresa, e a gente trata assim, a gente sempre procura focar na solução. Você tem a energia é a mesma. Para você ficar reclamando do problema ou você focar na solução. Né? Ainda estou preparando uma palestra que eu devo dar de sábado, que fala muito sobre atenção e foco. Tudo aquilo que você dá foco e dá atenção, ele cresce. Se você dá foco e atenção para uma planta, ela vai crescer. Se você dá foco e olha para os números, só de você olhar já vai melhorar. Então tudo aquilo que você foca, não quero focar, quero achar a solução, o universo traz para você. O universo traz para você, as respostas vêm tudo assim. Quando menos espera, você começa a ver as respostas, se você estiver focado, né? E eu sempre uso como mantra para a minha vida, é o livro de Romanos, o capítulo 4, 17, que diz que Deus, que vivifica os mortos, traz à existência as coisas que não são como se já fosse. Então, é maravilhoso isso. Porque, ó, ele traz a existência. Então, eu dou alguns exemplos assim. No caso da doença, né? A doença já está instaurada, está ali, todo mundo já sabe até o nome dela. Então ela já está ali, por que eu vou ficar venerando ela? Senhor, eu quero agora saúde. Vou trazer a existência saúde. Ó, o problema está ali, não estou conseguindo vender. Já sei que eu não vou conseguir vender. Viu? Me dá um caminho aí, dá uma direção. Você mesmo espera, vai abrir alguém que está precisando exatamente na hora. Então toda a questão da persistência, crê em Deus, que as coisas vão abrir, as portas irão se abrir. E nós temos que desmistificar esse negócio. Eu fui criado no berço evangélico de que ser cristão, ser empresário, ser bem-sucedido não é de Deus. Nós fomos criados num regime dizendo que o ser simples, né, ser humilde, era sinônimo de ser cristão, de ser pobre, miserável. Não, miséria não é para Deus. Deus não gosta de miséria, não gosta do desperdício, mas também não gosta da miséria. E todos os grandes homens da Bíblia foram ricos. Abraão foi rico, Ló era rico, Jó era rico, todo mundo era rico, agora chegou a nossa vez? Não, agora é a nossa vez. Na hora de assumir aí o posto nosso, que o ímpio está lá, porque você não assumiu. Mas tem que... tem que arregaçar. Não é assim, abre a boca e Deus vem. Não, não passa de mágica, não. Tem que... A gente vê que é muita relação, não, né? Tem muita relação, né? Então não é simplesmente das falas, igual... A gente vê muita falácia na internet aí, né? Pegar no pesado, levantar cedo, levantar cedo. E a geração nossa não quer levantar cedo. Eles são um zumbi. Eles ficam acordando a noite toda. Não levanta cedo. Fica aí um dia com o negócio de internet aí, que achando que vai ganhar no futuro. E o pastor falou sobre a tapioca ser o carro-chefe, mas... Hoje a esteira de produto de vocês já foi para muitos outros tipos de produtos. Hoje tem mais de 200 SKU na linha, que chama. Mais de 200, quase 300 produtos. Nossa. Nós focamos os 5 primeiros anos somente em tapioca, focado em tapioca. Foco. Encontrar ali a perfeição. Encontrar a perfeição, fincar o pé. Porque você não pode ficar cocheando em 2 pensamentos. Nesse meio do caminho, vem muitas tentações. Não, coloca esse produto. Não, coloca, fulano colocou. Não, nós queremos falar de tapioca. Então, nós se tornamos especialistas nesse produto. A hora que a gente entendeu que estava consolidado, mas não podia ficar só com esse produto, aí nós fomos buscar outros produtos. Aí nós somos farofa. O segundo produto foi a farofa? O segundo produto foi a farofa. O segundo produto, foi farofa mesmo. Lançamos outros tipos de tapioca, mas depois veio farofa, depois veio batata palha, depois entramos numa linha de compramos uma empresa de especiarias e farináceos, que são toda aquela linha de colorífico, pimenta do reino, essas coisas todas, produtos em base, milho de pipoca e tal, e fomos avançando, porque agora nós já estávamos no mercado, tinha relacionamento, então, embora não ser fácil, mas é mais fácil do que o outro que está começando. Então, sim. Diversificou. Algumas coisas a gente produz, outras coisas a gente terceiriza, né? Aí tá nessa fase de estratégia, né? Tem coisas que não dá para você também fazer tudo, né? Alguém já amassou o barro, então às vezes você vai querer fazer tudo, às vezes é mais barato você comprar alguém que já faz, né? Então hoje, respondendo a sua pergunta, a gente tem mais de 300 itens na linha, tem uma gama grande de produtos, e estamos aí tentando colocar mais e
cada vez mais. Acabamos de lançar agora um produto chamado Wrap de tapioca. Ah, eu já vi no mercado, não experimentei ainda, mas... Ele é similar ao Vou que está no mercado aí, o Rapidez aí, outras aqui, mas a diferença é que o nosso não tem glúten, né? Então a gente está produzindo esse produto, 2 anos desenvolvendo o produto. Então, Não era 2 anos de desenvolvimento para lançar agora. Olha só. Lançava, o menino fazia, às vezes comia, não tá bom, não tá bom, manda pro laboratório, shelf life e tal, agora chegou na consistência. A gente não tem ideia, né, de todo o trabalho. Para chegar à mesa, qual foi o processo, né? Muito legal, pastor, e é muito legal a gente ser consumidor. Eduardo, não sei se ele não toma café da manhã. Eu fujo do café da manhã. Eu amo tapioca com ovo, tapioca da terrinha com ovo. Você faz crepioca? Não. Não. Tapioca mesmo. Tapioca mesmo, eu faço assim também. Sim. E aí, para a gente encerrar, pastor, esse bate-papo tão gostoso, como que vocês fazem para manter a humildade, né, em meio a tudo isso que vocês conquistaram, onde vocês já chegaram e ainda vem muito mais pela frente, tenho certeza. Como que vocês fazem para manter o pé no chão? Hoje o que nos faz manter o pé no chão, essas perguntas eu já fiz para mim também, fiz para o meu irmão e tal, e a gente, de vez em quando a gente se reúne, né? Se reúne todo o tempo, né? A gente fala sobre isso. A gente já entendeu que a nossa relação é uma relação que dá muito certo. Eu e meu irmão somos sócios, meu irmão cuida da parte comercial, o outro sócio cuida da parte administrativa e financeira, eu, teoricamente, ficaria na parte operacional e tal, mas a gente faz uma mescla, todo mundo dando pitaco e tudo, né? E nós não somos havidos pelo dinheiro, né? Pelo dinheiro. Então, como é que você se mantém a base, né? Quando você não esquece da sua origem. Você não pode esquecer da sua origem. Porque se você esquece da sua origem, você fica soberbo. Obviamente que tem hora que você está lá em cima, você não pode mais descer aqui, né? Mas você não pode esquecer. Então, o nosso relacionamento é muito próximo dos colaboradores. A gente entende que todo mundo tem as mesmas necessidades que a gente, cada um da sua forma, né? A gente procura fazer esse trabalho muito, muito próximos e não esquecer de que essas pessoas foram que nos ajudam a chegar lá, né? Então, e cada um está na sua missão. E não é fácil, tá? É difícil você lidar com esse tipo de vaidade, né? Porque às vezes o dinheiro te corrompe, né? O dinheiro te corrompe. Você fica ali achando que você é dono do mundo, achando que você é poderoso, né? Você é poderoso, que seu dinheiro pode tudo, né? Agora que eu vou mudar de casa, mas por mim eu nem mudava de casa, mas esquece de algumas pessoas, não precisa mudar e tal, porque né, cidade é uma cidade perigosa e tudo, né? Mas nós somos do gueto, nós somos da favela, né? Meu irmão mora no local agora que vai mudar, mas mora no local que você não acredita onde ele mora, né? Mas às vezes eu falo, a gente tá muito mais seguro lá do que morar no Morumbi. Morumbi rouba todo dia, né? O holofote, né, tá ali. Mas respondendo a sua pergunta, é você não esquecer da sua origem, né? O dinheiro, ele é volátil. O dinheiro, ele é limitado, né? Então, quando você está viajando em uma classe executiva, pode ser qual for a operadora, quando você está ali, mesmo que você está na primeira classe, aquelas pessoas que estão no mesmo nível que você. Então, mesmo porque estão comendo, estão comendo. Então, você tem ali um cara que tem bilhão, tem um cara que tem milhão, né? Então, e não podemos esquecer isso daí. E outra, não somos nada, eu costumo dizer que nós somos meros administradores daquilo que Deus permitiu. Sim. Né? Somos mordomos, Deus permitiu. Deus olhou em mim, achou graça que eu pudesse ter habilidade para cuidar de um negócio, vou colocar na mão desse aqui. Porque na mão daquele não ia dar certo. Eu conheço muitas pessoas na igreja que se ele tivesse dinheiro, meu Deus do céu, passar por cima de todo mundo. Ele não tem, ele já faz, então tem coisas que eu olho assim e a gente procura viver a simplicidade, né? Obviamente não ser hipócrita, né? Todo mundo gosta de coisa boa, né? Mas viver o nosso mundo, né? A gente não é mundo da ostentação. Eu costumo até brincar às vezes quando eu faço algumas viagens com a minha esposa e tal, eu falo, não vamos postar nada. Vamos ficar na nossa de boa. Porque às vezes as pessoas do outro lado não estão preparadas para ver o seu sucesso. É verdade. As pessoas do outro lado te rotulam assim, tá vendo? Tá viajando lá para Portugal e eu tô aqui sem dinheiro para pagar a condução para ir para o lago. Mas problema seu, meu amigo, o sol nasceu para todos. A Bíblia diz que não é do ligeiro a corrida, não é do que mais tem dinheiro, não é o que não é o mais bonito, né? Que o sol e a oportunidade correm para todos. E eu finalizo essa frase dizendo assim, olha, o sol nasce para todos, agora a sombra só para quem vai atrás. Então,
Se você não pode, não corre, não vai atrás, não vai ter. O resultado não vem, tem que buscar. É isso aí. Fica a reflexão, né, Eduardo? Com certeza. Isso aí, gente. Pastor, muito obrigada. Estamos aqui no horário, mas foi um bate-papo muito gostoso, né? Muito rico, né? A gente pôde aprender e que Deus continue abençoando, prosperando a sua empresa, porque através da sua empresa você também abençoa muitas pessoas, né? Os funcionários. Então, há muita gente sendo abençoada através do trabalho de vocês. Essa que é a grande corrente, a grande cadeia, né? E alguém depois, às vezes, pergunta, né? Mas por quê? Você não precisa ter... Eles têm a impressão que a gente não precisa, né? Mas por que você coloca mais produto, como a gente chama? Compra mais empresas, está tentando crescer. E aí eu costumo dizer, não, está na nossa missão, está na nossa missão. Não é pelo dinheiro, assim... Hoje nós temos o nosso grupo, nossa empresa é verticalizada, nós temos indústria no Paraná que produz a matéria-prima. O nosso grupo hoje, nós temos hoje 512 colaboradores. É uma empresa até relativamente pequena, 500 colaboradores, tem uns que tem muito mais. Mas esses 500 direto, mas depois tem uns indiretos. Tem os motoristas, tem os ajudantes do motorista, tem as esposas que ficaram em casa, tem os... Sim, muita gente envolvida, né? E de uma certa forma, de uma maneira geral, termina ajudando o reino também. Sim. Essas pessoas estão trabalhando, estão levando seu salário, estão fazendo as coisas. Então, a gente entende que esta é uma missão, né? De empreender. E para nós que fomos escolhidos para empreender, né? Eu costumo até brincar, não sei se vocês são empresários, você, de vez em quando tem lá um papel para você assinar, está escrito assim, assinatura do próprio otário, né? Tá escrito assim. É nóis. Boa, pastor. Muito obrigada, viu? Foi muito gostoso esse bate-papo. Eduardo, obrigada pela companhia. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Foi muito gostoso ouvir essas histórias, né, de quem construiu e veio de uma infância humilde, né? Humilde, simples, simples, e chegou onde chegou e em momento nenhum deixou de lado o ministério. Como o falou, é o mais importante aí na vida dele. Gente, o melhor lugar para você plantar é no reino. Quando você planta no reino, ele brota de maneira extraordinária, assim. Um dia eu fiz um questionamento com Deus, Deus, por que o Senhor me abençoa de uma forma que eu nem mereço, né? E Deus me fez sentir. Teve uma época da minha vida que eu estava casado, construindo. Eu estava na igreja, eu era professor da escola dominical, cuidava das crianças e precisava de fazer uma sala para as crianças na igreja a qual eu pertencia. E tinha uma decisão a ser tomada. Ou comprava um caminhão de areia para mim, na minha casa, ou comprava um caminhão de areia para fazer a sala das crianças. Eu comprei o caminhão de areia para fazer a sala das crianças, na minha casa fica por depois. Né? Então, são plantações que a gente faz ao longo do tempo para depois você colher. Sim, verdade. Às vezes agora não dá para me colher nas suas searas. Você colhe o seu, você colhe o seu. É isso aí. Cada um colhe na sua seara. É isso aí, gente. Vamos encerrar, então, obrigado, pessoal, com essa fala tão abençoada. Espero que tenha te identificado. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. E até a próxima.